Então nós vamos falar hoje sobre a segunda parte, né? Parte 2 aí do tema Infernos, que a gente começou a falar no encontro anterior, onde a gente colocou ali os fundamentos, né, dessa expressão, e eu também expliquei o porquê eu usei o nome no plural, Infernos. E só para relembrar, é porque nas diferentes traduções bíblicas e no decorrer aí, né, de todos esses séculos que se passaram desde que a Bíblia começou a ser traduzida, muitas palavras, né, entraram para descrever inferno, fazendo parecer uma mesma coisa, mas na verdade são coisas diferentes, existem palavras diferentes para descrever o que vem a ser inferno. Então aqui nessa imagem que eu estou apresentando, tem um resumão, vamos dizer assim, do que ele quer dizer. Então só para entender um pouquinho através da imagem, depois a gente vai para os textos também, você pode ver aí do lado esquerdo em cima, né, pelo menos 6 palavras aí utilizadas para descrever inferno, como se fosse uma coisa só. Então no original, tanto no grego como no hebraico, né, foram usadas as palavras Hades, Sheol, Tártaro, Geena, mais 2 palavrinhas aqui também, que é o Geber e Tafos, né, que fala de túmulo, de sepultura. Então se a gente pegar essas 6 palavras que eu coloquei aqui, no original elas estão descrevendo coisas diferentes, situações diferentes, mas nas traduções atualizadas, tudo aparece como inferno, na maioria das traduções. Então vamos entender um pouquinho isso, né? Aqui embaixo, ó, a gente tem uma imagem assim que dá para visualizar, e mais abaixo ainda aí tem alguns textos, que eu não vou ler todos eles aqui, mas se você tiver a oportunidade, pega depois esse material que está disponível lá no Google Drive, né? Se não tiver o acesso, pode entrar em contato comigo aqui, ó, no WhatsApp. Se você não teve acesso ao material, eu mando para você o link e você pode baixar esses slides, as apostilas, todo o material da EFD, na verdade, ele é gratuito e está disponível no nosso Google Drive. Então vamos lá. Aqui embaixo a gente tem uma boa representação do que é isso, né, do que é da utilização errada, equivocada dessas palavras. A gente tem, por exemplo, na passagem, na parábola do rico e Lázaro, né, a gente tem, ó, aqui embaixo, do lado esquerdo, né, vamos imaginar aí os ímpios, do lado direito, os justos. Então na parábola, ou na passagem sobre o rico e Lázaro, que alguns dizem que é uma parábola, outros não, enfim, quando Jesus ele relata, né, essa história do rico e de Lázaro, para descrever um pouco essa questão do inferno, ele fala que havia um homem rico e que à sua porta jazia um mendigo, né? E esse mendigo um dia morre, o rico também morreu, e então os dois foram achados no seio de Abraão, o pobre foi achado no seio de Abraão, fazendo uma menção aí da promessa que Deus tem com Abraão, da descendência, né, de Abraão, dando a entender que Abraão vai receber todos aqueles que foram salvos, os justos, né, assim como representado no mendigo Lázaro da história, num lugar celestial, né, num lugar de salvação. E que o ímpio, né, do lado esquerdo ali, representado no rico, ele se vê então no inferno. E o rico, ele consegue ver, né, Lázaro no seio de Abraão, descansando, sendo cuidado, bem tratado, enquanto ele está no inferno. E ali ele pede para Lázaro dar água, né, para ele pede para voltar, inclusive, para avisar os seus parentes, né, a sua família, sobre a realidade difícil que é do inferno. Mas Abraão explica para ele que existe um abismo muito grande, dividindo, né, separando ele de Lázaro, e que não teria, nem se quisesse, teria como Lázaro levar água para ele até lá, e nem ele vir até onde estava Lázaro para pegar água, e que também ele não tinha mais como ele voltar para avisar a sua família, né, para que eles pudessem se arrepender, porque uma vez que partiu dessa vida não tem mais volta, e ali deixa claro que não existe nada de reencarnação, nem alma penada, nem espírito que vem falar alguma coisa além daquilo que a palavra de Deus já disse, e também os profetas, né, os pregadores do evangelho aí, dentro e fora da palavra. Mas a imagem ela dá uma representação clara, né, de um lugar de condenação, um lugar de tormento, para onde vão os ímpios, e um lugar de salvação, um lugar de descanso, de regozijo, para onde vão os justos. E que justos e ímpios estão aí, né, nessa passagem de rico e Lázaro, demonstrando que existe um abismo entre os dois lugares, vamos dizer assim. E esse abismo agora, vamos dar nome aos bois, então a gente vai entender o seguinte: o ímpio ele foi encaminhado, né? Paz Evelyn, seja bem-vinda mais uma vez.
Então, olha só, representando aí para entender as palavras, os termos utilizados na Bíblia, né, para inferno. Do lado esquerdo a gente tem o inferno onde estava o rico, da passagem do rico e Lázaro. Se você puder, depois você lê a história toda, né, lá no livro no Evangelho de Lucas. Mas o rico, ele foi enviado não para o inferno, não para o inferno como aquilo que a gente entende, né, da maneira como foi ensinado para nós, como sendo o destino final do ímpio, do pecador, inclusive de Satanás e seus demônios. Né? E a Bíblia diz que existe esse lugar final, nós vamos entender isso agora. Então, onde que o rico estava? Na verdade, o rico ele estava no Hades ou no Sheol, né? No hebraico Sheol, no grego Hades. É a mesma coisa, seria como que um lugar de espera, vamos imaginar assim, vamos entender assim, até o dia lá em cima, ó, se você puder, estiver enxergando na imagem, onde está escrito aqui, ó, trono branco, né? O dia do juízo de Deus, onde todos vão se apresentar para serem julgados diante do grande trono branco. E passou dali, Deus vai fazer a separação, né, dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo, como a palavra ensina, lançando num lugar de descanso, né, que é o seu reino, dizendo para aqueles que, os vencedores, não, entra aqui no meu reino, e lançando para um destino final que não é Hades nem Sheol, mas que é um Geena. É isso que nós precisamos entender. Então existe um lugar que a Bíblia descreve e que a Igreja Católica durante muito tempo pregou como sendo o purgatório, né? Mas a Bíblia não usa esse termo e não trata também como purgatório. Mas no Velho Testamento, a gente tinha essa descrição, esse entendimento, e até a vinda de Jesus, a gente tem esse entendimento através da palavra de Deus, a respeito do Hades e o Sheol, que é esse lugar onde os ímpios, né, estão esperando, descansando, não, eles estão ali esperando o dia do juízo. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, esse lugar de espera, vamos dizer assim, vou chamar assim, ele está separado do lugar de salvação, né, o terceiro céu aí, ele está separado do lugar onde a gente vai passar a eternidade com o Senhor, por um grande abismo. Esse abismo, ele recebe no original o nome de Tártaro. Então, quando fala lá em Gênesis 6, por exemplo, né, que os filhos de Deus foram lançados no abismo, né, que demônios foram lançados no abismo. Então, se você perguntar onde estão os demônios agora, eles habitam no Tártaro, lugar de escuridão, de trevas, um abismo realmente, né? Então, só para entender essas palavras, né, e a aplicação delas, o lugar de espera do ímpio, Hades ou Sheol. Tártaro se refere ao abismo que faz separação entre os dois extremos, né? E aí a gente vai ter os céus, né, os céus aí, lugar dos salvos. Mas qual que é o entendimento aqui dessa imagem que eu quero que vocês gravem, vocês guardem? É que nas traduções que a gente usa, a maioria delas, tanto o Hades e o Sheol, que se refere a um lugar, como o Tártaro, que se refere a outro lugar, eles são traduzidos como inferno. Então é isso aí que causa uma grande confusão, né? Em algumas passagens a gente encontra até mesmo o Geber e o Tafos, né, que são mais duas palavras que estão logo acima ali do lado esquerdo, apontando, também sendo traduzidas como inferno. Então dá a impressão que inferno é tudo uma coisa só. E na verdade não. Os originais, né, das escrituras vai dar um entendimento diferente de tempo, de momento e de lugar. Então quando a gente fala de inferno, por isso eu uso infernos no plural ali, né? Porque misturaram tudo e fizeram tudo virar inferno, parecendo uma coisa só. O inferno que a gente entende que é o destino final de Satanás, seus demônios, da besta, do falso profeta que são citados no Apocalipse, e de todos aqueles que transgrediram a lei de Deus e optaram não se render, né, a Deus nessa vida, eles estão destinados, condenados ao Geena. Então o inferno passageiro, vamos dizer assim, é o Hades e o Sheol. Mas inferno, inferno mesmo, como destino final, como a gente vai ver a partir de agora, refere-se, né, no original, à expressão Geena, que é um lugar de condenação eterna. Então vamos para frente aqui, ó. Nessa segunda parte desse assunto, eu procurei assim me concentrar mais na resposta de dúvidas que são comuns, de perguntas frequentes. E se você tiver a sua pergunta, você também pode fazer aqui ou mandar para mim, amém? Então vamos lá. Perguntas que são comuns, dúvidas assim que quase todo mundo tem. Primeira delas, né? Jesus passou 3 dias no inferno? A resposta aí, não. E Lucas 23:43 vai dar a resposta sobre isso, né? Porque olha só. Primeiro, eu já havia lido no encontro anterior o texto de Pedro, né? Que fala sobre as almas, os espíritos em prisão que Jesus libertou e que não se refere ao tempo que ele ficou morto, o tempo que ele foi crucificado ali, sepultado, mas que o texto de 1 Pedro ele vai se referir, na verdade,
aos espíritos em prisão aí que cita, né? São pessoas da época de Noé, quando Noé prega pelo Espírito de Cristo a todos aqueles para que se salvassem do dilúvio, dos quais se salvaram apenas 8 pessoas, né? Essa parte aí está no primeiro encontro lá, se você não assistiu ainda está no nosso canal. Mas aqui, só respondendo então, para ficar bem objetivo. Jesus não passou 3 dias no inferno. Lucas 23, 43, tem a expressão de Jesus quando ele estava na cruz, né? E lá na cruz Jesus disse o seguinte, hoje, ele dizia para o ladrão que se arrependeu, né? Hoje, ele disse, estarás comigo no paraíso. Então só isso daí já confirmaria que Jesus ele não foi a outro lugar, ele saiu dali da cruz direto para o paraíso, né? Uma vez morto na cruz, ele então se prepara ali para depois estar indo direto para o paraíso. Mas tem mais textos que vai dar uma clareza disso. Por exemplo, ó, se você tiver com a sua Bíblia aí para anotar, lá no livro de Salmos, tem um texto muito interessante, Salmos 16, 10, aonde diz assim, ó, isso o salmista escrevendo antes de Jesus vir à terra, já estava escrevendo isso sobre ele, que é um salmo messiânico. E Salmo 16, 10 diz assim, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então, o salmista já escrevia que Jesus não veria nem corrupção, nem decomposição, né? Mas ele já iria direto para o seu lugar de vitória. Atos 2, 27 também vai dar mais uma consistência nisso, quando o Dr. Lucas escreve aqui, ó, no verso 27, né? A mesma coisa que o salmista já havia anunciado. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então, na verdade, Jesus, quando ele sai da cruz, ele não desce, né? A gente sabe que ele fica cerca de 40 dias, visita os discípulos, deixa as últimas instruções, come com eles, bebe com eles, né? E depois ele sobe aos céus diante dos olhos de todos, ou seja, direto para os braços do Pai para receber a sua recompensa, né? Ser glorificado nos céus, ou seja, não passou 3 dias no inferno. Outra questão aí também, que ainda pegando um pouquinho de 1 Pedro, né? Dúvida comum, quem são os espíritos em prisões que Jesus pregou no Hades, ou no Sheol, né? Questão de palavra, se é grego ou no hebraico. Já falei, mas deixei por escrito aqui, se alguém tiver essa dúvida. São pessoas do velho mundo, antes do dilúvio, da época de Noé, conforme está registrado em 1 Pedro 3, 18 ao 20. O verso 20 vai dizer que de todas as pessoas que Jesus, em espírito, né, o Espírito de Cristo, pregou através de Noé, apenas 8 se salvaram. Então só isso lá, 1 Pedro 3, no verso 20, já responde, né, essa questão, essa dúvida que é comum, porque ele está dizendo que apenas 8 pessoas se converteram, né? Sendo Noé e mais 7, sua família. Ou seja, se Jesus tivesse ido ao inferno pregar para os espíritos em prisões, e a prisão que fala aí também, gente, é o pecado que aquele povo tinha. Né? Não se trata de inferno. Mas da maneira pecaminosa como aquele povo vivia e não deu ouvidos a Noé. Se Jesus tivesse ido pregar no inferno, com certeza não seriam só 8 almas, né, que teriam se arrependido. Então a resposta aí para a pergunta, né, não foi o inferno, e também os espíritos em prisões não tem nada a ver com o que muita gente afirma, aí, inclusive pregadores, né, falando de anjo caído, falando de quem estava no inferno, nada disso. Foi no tempo de Noé e está bem explícito, 1 Pedro 3, no verso 20. Outra questão aí, dúvida também, se Jesus foi realmente ao inferno pegar a chave do inferno nas mãos, né? Resposta aí, não, porque Satanás, na verdade, nunca teve a chave do inferno. Então, essa pesquisa, eu até já disse isso aqui, né? Esse estudo, ao preparar esse estudo, até eu me deparei com coisas assim que eu tinha o entendimento ali um pouquinho distorcido, algumas coisas que eu mesmo já cheguei a afirmar errado no passado. Então, por isso que é bom a gente pegar, por isso que é bom esses estudos, né, da IFB não são bons apenas para vocês que estão acompanhando, são bons para mim também, por isso que eu gosto de fazê-los. Então, olha só, se a gente analisar essa questão, e é uma dúvida comum também, e é uma afirmação comum por muitos pregadores aí na internet, inclusive, Deus ele nunca entregou a chave de nada para Satanás. Né? Ele apenas permitiu que Satanás ficasse aí cirandando a terra, porque também se a gente imaginar a terra sem nenhuma presença maligna, quem que ia se converter ao Senhor? Não é verdade? Então o maligno acaba sendo um instrumento de Deus aí para poder motivar, é uma motivação, né, vamos dizer assim, do Pai, para que as pessoas se acheguem a Ele. Porque se fosse tudo mil maravilhas, não tivesse, né, as tribulações, as aflições, os ataques do maligno aí, provavelmente aí, talvez pouquíssima gente, né, estaria na presença de Deus.
Então Satanás nunca teve a chave do inferno nas mãos. E a prova disso, a resposta disso está lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, né? 17 e 18 de Apocalipse 1, onde João escreve: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho, tempo presente, ó, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Satanás nunca teve, Lúcifer, diabo, nunca teve a chave do inferno. Na verdade, a chave do inferno, da morte, né, do Hades, do Sheol. E inferno aí nesse texto, gente, o original é Hades ou Sheol, como eu citei. Ainda não é o Guiena como destino final. Amém? Então, respondido. Outra questão aí também, comum, né? Outra dúvida comum. Se o inferno foi feito para o homem. Resposta também não está escrita ali, mas a resposta é não. Então, o inferno, então eu quero que vocês entendam bem essa questão. Inferno, pela tradução dos originais, quando a gente fala de Hades, Sheol está falando daquele lugar de tormento, mas é um lugar transitório, é um lugar temporário, né? E existe o Guiena, no próximo slide que a gente vai entender melhor. Mas o Guiena é o destino final. Então vamos entender aqui. O inferno foi feito para o homem, e a resposta aqui está baseada no destino final. Então o Guiena, inferno como destino final para a eternidade, foi preparado para o diabo e seus anjos. Nunca foi lugar preparado para o homem. E quem vai atestar isso daí é Mateus 25, 41. Se você estiver marcando ou lendo, né? Mateus 25, 41. Onde está escrito assim: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Esse fogo eterno aí, ele é traduzido, né, ou inferno em algumas traduções, ele é baseado nessa palavra do original que é Guiena, que aponta para o destino final. E aí Mateus escreve assim, ó: Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, no dia do juízo, no julgamento, aqueles que não se renderam a Cristo, né, que não alcançaram salvação mediante a obra que Jesus fez, eles serão apartados, né, da presença daqueles que vão viver, dos salvos. E aí eles serão encaminhados para o Guiena, para o inferno como destino final, para passar a eternidade ali, mas o texto é bem claro em dizer: foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, inferno não foi feito para o homem. Se fosse feito para o homem, não precisaria Deus ter sacrificado o seu Filho único, né, em amor por todos os pecadores, inclusive por nós. Outra questão aí também, que a Bíblia cita, né, já falando do destino final do Guiena, que é o inferno realmente. Outra questão é essa aqui, né? O que é o lago de fogo e enxofre? Então ele é o destino final, é o Guiena, comparado algumas vezes ao Vale de Rimmon, em Israel, lugar da segunda morte, a morte da alma. Então eu queria falar um pouquinho sobre os textos e queria falar um pouquinho sobre o Vale de Rimmon. O Vale de Rimmon, ele é um lugar, ou Guerrimon também, chamado no original, ele fala de um lugar, uma região desértica, próxima a Israel, um lugar onde acontecia sacrifícios humanos no passado, sacrifícios de crianças, né, para deuses estranhos, para Moloque e outros deuses que são descritos, onde eram feitas ali obras satânicas, eram feitas muitas coisas ruins, e era um lugar à margem da cidade, né, à margem de Jerusalém. Então as pessoas jogavam lixo, eram feitas oferendas a deuses estranhos, corpos, né, de pessoas mortas que não tinham onde ser enterrados, indigentes, pessoas que eram pegas ali em flagrantes e apedrejadas. Essas pessoas eram lançadas então no Guerrimon. E esse lugar, gente, ele é deserto até hoje, tá? Ele é um lugar condenado, porque na verdade pelo judeu ele é considerado imundo até os dias de hoje, por tudo que aconteceu. E lá foram feitos vários sepulcros também. E aí, se você tiver curiosidade de ver, eu até incentivo você a procurar no YouTube esse vídeo que eu deixei aqui, ó. Vale dos Filhos de Rimmon, Ben Rimmon Valley, né, Jerusalém. Ele está num canal chamado Notícias de Israel. Então, se você tiver a oportunidade de assistir, você vai ver lá mostrando o vale ainda hoje. E no final desse vale existe ali o campo de sangue, que a Bíblia descreve, né, sobre um campo que foi comprado pelos sacerdotes na época com as 30 moedas que Judas devolveu quando ele se arrependeu da traição. Ele devolve as moedas são usadas para comprar esse campo, e ele foi chamado campo de sangue porque Judas então suicidou-se nesse campo, né?
E no final do Vale do Guerribon ali está o campo de sangue, e isso até hoje. Vocês podem ver nesse vídeo aí. Esse texto aqui, ó, esses dois textos que eu quero ler, que é Mateus 10, 28 e Apocalipse 20, 10, vai dar uma ideia, uma compreensão sobre o que é o lago de fogo e enxofre, né? Então, primeiro aqui, Mateus 10, 28. Se você tiver ainda aí com Mateus aberto, ou estiver anotando, para ler depois também, diz assim, ó. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Inferno aqui no original é Guiena. É esse lago de fogo e enxofre. É o destino final que mata não só o corpo, mas mata também a alma. E o outro texto, que é Apocalipse 20, 10, ele também vai dar mais uma ideia disso. 20, 10. Onde está escrito assim, ó. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, esse lago de fogo e enxofre, quando Jesus prega lá em Marcos 9:43, acho que o texto está aqui nos slides também, ele aponta para esse lugar, né, na pregação, falando sobre um lugar onde o fogo não apaga e o seu bicho não morre, ou onde o bicho da pessoa que foi para lá não morre. Também fazendo, né, uma alusão ao Vale de Guerrimon, porque, como eu citei, eram lançados lixo, corpos, né, antigamente, e a maneira como os judeus tinham de tratar aquele lugar do mau cheiro, da poluição que ficava ali, era queimando, colocando fogo. Então Jesus ele faz uma analogia desse Vale de Guerrimon, fazendo uma comparação, né, lá em Marcos 9, com o lago de fogo e enxofre, onde ele fala que o bicho não morre e o fogo não apaga. Por quê? Porque os judeus continuamente colocavam fogo no lixo, nos corpos que estavam ali, mas o fogo ele não tinha condição de queimar tudo, então ele queimava por um tempo, e ali tinha todo tipo de bicho, de larvas, né, de vermes que consumiam tanto o lixo como os corpos. Então o bicho não morre significa que, no caso do vale, né, da comparação, significa que os bichos estavam sempre ali comendo das coisas, apesar do fogo, e que o fogo não se apagava porque continuamente ele era aceso outra vez, né? Então vamos lá. Então esse lugar de fogo e enxofre, esse texto de Atos, ele dá uma clareza. Embora tudo seja traduzido como inferno, é o inferno aí, destino final. E diz o quê? Que quem vai ser lançado, que ele foi preparado para lançar Satanás, os seus anjos caídos, né, o falso profeta, a besta, que está escrito lá, né? O falso profeta, o anticristo e a besta, que é Satanás, juntamente com seus demônios. Só que quem vai para lá mais? Quem não aceitar até o fim. E por incrível que pareça, irmãos, lá em Apocalipse, vai descrever que até o fim, mesmo mediante a grande tribulação, muitos ainda rejeitaram até o fim. Tem gente lá, né, Apocalipse descreve, que não vai aceitar, não vai se arrepender, não vai se render a Jesus para ser salvo. Então, outra questão aqui, né, acho que é a última pergunta, também bastante comum, é se o inferno está aberto agora ou fechado. Se tem gente lá, né? Perguntaram isso, fizeram essa pergunta, eu coloquei ela aqui. E a questão da chave, né? Já citei, a chave ela está na mão do Cordeiro de Deus, ele quem abre e fecha, e sim, o inferno, se tratando de Hades ou Sheol, já foi inaugurado. Então vamos entender isso aqui. Primeira questão é se está aberto ou fechado. Sim, já está aberto, né? E a gente vai ver isso no texto de Apocalipse 20, do 11 ao 15. Mas o que a gente precisa entender? Por isso que tem que entender essas traduções, a diferença das palavras. O inferno que já tem gente, o inferno que já foi inaugurado, se trata do Hades ou do Sheol, ou seja, aquele lugar de espera, né? É um lugar de tormento transitório que está esperando ali, as pessoas estão esperando já em condenação, aqueles que morreram sem Cristo estão ali aguardando o dia do juízo, o dia do trono branco. Então, quando a gente fala de Hades ou Sheol, sim, já foi inaugurado. Tem gente lá e a palavra de Deus vai comprovar isso agora. A outra questão, né, se está aberto ou fechado, aí quem define é o Cordeiro de Deus que tem a chave na sua mão. Mas o texto aqui de Apocalipse 20, do 11 ao 15, ele é bastante claro para nos dar essa resposta, né? Então, olha só, lá no 20, do 11 ao 15, vai dizer assim, ó. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. No 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Opa, não, peraí, 12 não, o 13. O 12 eu já li. O mar, essa parte, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. Não sei se na sua Bíblia vai estar Hades ou vai estar inferno. Mas na linguagem de hoje, aqui eu tenho 3 traduções. Deixa eu pegar a linguagem de hoje, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Então, se você pegar, por exemplo, ó, eu abri aqui na Almeida Corrigida e Fiel, ele está escrito inferno. Quando eu abri na NVI, que é outra tradução, nova versão internacional, ele já aparece Hades. Então, isso daí que gera confusão. Então, o que está dizendo aqui? O mar, né, e deu o mar os mortos que nele havia, para serem julgados, e a morte e o inferno. Inferno ali é Hades. Deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, o que está dizendo aí, gente? Está dizendo o seguinte, que o inferno, Hades, ou Sheol, né, ele vai entregar os mortos que estão lá para serem julgados no dia do trono branco, no dia do juízo. No verso 14 diz assim, e a morte e o inferno, o Hades, o Sheol, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o último verso 15 que diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo e enxofre, só para você saber, é um material combustível, ele é inflamável. Então, Jesus usa o Vale de Rimon, onde era jogado enxofre e colocado fogo ali para acabar com a sujeira, mas nunca que acabava. E ele faz essa comparação com o lago de fogo e enxofre, retratando, né, apontando para o destino final dos ímpios, e desse grupo todo que já está escalado para lá, né, que eu citei, como um lugar final, né, um destino final de condenação eterna, um lugar de tormento para onde nós jamais queremos ir, mas que está na Bíblia, e é um lugar terrível, né? A existência do Vale de Rimon, do Guerrimon, ou essa comparação também que Jesus faz, né, com o lago de fogo e enxofre, ela é tão real que se a gente pegar no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, né, sobre a questão do Hades, do Sheol, do Gehenna, ou também chamado Guerrimon como destino final. E isso é tão autêntico, né? Para quem talvez ainda tenha alguma dúvida, ou diga aí que a gente ouve de vez em quando alguém dizer, não, esse negócio de inferno não existe. Tanto existe que Jesus foi quem mais falou a respeito da sua existência, como o Talmud, né, o livro judaico também, de algumas religiões, ele vai dizer assim, que sim, né, no Talmud está escrito assim, ó, que existe. Então no Talmud está escrito, o Talmud diz que o Eterno criou o Guerrimon, ou o Gehenna, e que as almas dos pecadores estão condenadas a viver na escuridão eterna e no terror. Lugar como fornalha ardente, onde há fogo, fumaça e enxofre, localizado debaixo da terra, onde há 7 compartimentos e dependendo do nível da gravidade dos pecados, a pessoa vai para uma posição pior. Então isso é o Talmud, é uma afirmação, né, dos rabinos judaicos, no livro, né, no Talmud, onde eles falam que existem 7 níveis diferentes de gravidade conforme os pecados, conforme a transgressão que a pessoa cometeu. E aqui embaixo, né, para fechar já, a gente tem 2 textos também que são bastante reveladores para a gente, para ter entendimento. Um está em Isaías 66:16 e o outro no verso 24 do mesmo capítulo, onde diz assim, porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. No verso 24 diz assim, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então aqui mais um apontamento para o Gehenna, para esse lugar que é o destino final. Então o que é o inferno? A tradução no original que descreve o verdadeiro inferno, como a gente entende, que é aquele lugar final, né, das almas e dos demônios também, está bem descrito, né, dessa forma, lá em Mateus 10:28, que diz assim, aquele texto que lemos, é a melhor descrição, né? Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no Gehenna, o corpo, a alma e também o corpo. Então vamos lá, para fechar assim, a conclusão, né? Qual que é a conclusão desse estudo? É que o inferno, ele pode ser um lugar, como a Bíblia descreve, mas ele também, a gente precisa entender ele também como um estado, né? Então, mais que um lugar de trevas, sofrimento e ausência total de Deus, você já imaginou um lugar com ausência de Deus? Se aqui na Terra, quando a gente passa uma tribulação grande, uma aflição, né, uma dificuldade muito grande,
a gente tem Deus para recorrer, a gente pode clamar a Deus, né, por misericórdia, e mesmo assim as coisas parecem que são tão difíceis em alguns momentos. Você imagina um lugar agora onde existe extrema dificuldade, sofrimento, e não adianta clamar a Deus, porque lá é um lugar de ausência total de Deus. Devemos considerar o inferno também como um estado permanente da falta de qualquer esperança, de ter salvação, de ter socorro, um lugar de eterno sofrimento, né? Então, esse é o destino final, esse é o inferno verdadeiro, é o Guiena, que a Bíblia descreve, que o Talmud descreve, que outros livros também, de outras religiões apontam, né? Com nomes diferentes, mas que no original, aí no hebraico, é o Guiena. Por isso, irmãos, Isaías 55, 6 e 7, deixa uma mensagem para nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Então, até aqui, já finalizando, quando Jesus ele está pregando, falando sobre a separação, né, dos bodes e das ovelhas, quando ele está falando sobre a separação do justo e do injusto, ele fala que o injusto, né, que os bodes, ele fala que o joio será lançado nas regiões exteriores, aonde haverá choro e ranger de dente. Então, imagina que, ainda que não fosse um lugar, porque é um lugar, Jesus diz isso, a Bíblia diz isso, mas ainda que não fosse um lugar, só o estado de permanecer toda a eternidade na ausência de Deus, sem ter a quem pedir socorro, a quem recorrer, já é um inferno, né? Então o inferno existe, sim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, e deixe todas as obras da carne para servir ao Senhor. Amém? Porque não tem coisa melhor do que viver com Ele aqui nessa vida e viver com Ele por toda a eternidade na vida eterna.